Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. E hoje estarei com meu amigo Vitor para falarmos sobre a extração de minérios no Brasil e os impactos que essa atividade causa em nossa sociedade. Boa noite, Vitor. Boa noite, Vitor. Bom, a extração de minérios no Brasil é uma ação muito lucrativa, porque nós conseguimos exportar para o exterior e vender a preço do dólar. Isso nós somos um dos maiores exportadores de ferro. Então, uma ação muito lucrativa e muito importante no cenário econômico brasileiro. Só Mas esse que, lucro não vai para onde devia ir. exatamente, o que acontece é que para as barragens de minérios funcionarem corretamente, elas precisam ser seguras para a gente poder continuar tendo essa renda, esse lucro. Precisam E seguir muitas normas das de empresas, segurança, regulamentos, ou seja, precisam ser exato, fiscalizadas. Mas a mas muitas delas fiscalização não é uma têm. realidade distante dessas Exato. mineradoras. Muitas dessas mineradoras não têm a segurança necessária ou não se importam com a segurança. Os bons exemplos disso são Brumadinho e qualquer outro? Mariana, tragédias Exato, que nunca serão esquecidas no mundo. com certeza. E a questão da fiscalização é muito complicada, né, Vitão? Deixa a palavra com você agora para falar sobre isso. Sim. Olha só, os fiscais são poucos e as empresas são muitas. O governo não consegue suprir toda essa fiscalização. Daí tem a maldita ideia de deixar isso nas mãos das próprias empresas. Aquelas que querem que seu negócio nunca feche, nunca tenha problemas por causa de medidas de segurança ou a falta delas, e sempre tenha lucro máximo, sempre à tona, sem ter que parar nada. Então é óbvio que elas não vão contratar alguma coisa para fiscalizá-los. Às vezes até contratam, mas ainda assim pagam para a pessoa mal falar dos erros. Lá. Elas só pagam lá para que o governo não fique pondo em cima delas a coisa de que elas têm que fazer isso, blá blá blá, sei lá o quê. Ou seja, não ficar cobrando em cima delas. Mas mesmo assim, elas dão um jeito e fazem com que elas saiam de lá sem nenhuma consequência. Daí essa Exato. fiscalização dá resultado em vários acidentes, por causa que não ocorre a fiscalização correta, e daí não se consegue prever acidentes possíveis que aconteçam e causem várias mortes e destruição pelo caminho, como os casos que você acabou de citar, de Mariana e Brumadinho, onde a Um bom lama exemplo. arrastou e destruiu casas e muitas vidas. Uhum. Um bom exemplo disso, da fiscalização, que essa fiscalização da própria empresa, que o governo julga necessária, já que não temos o número exato de fiscais, um bom número de fiscais para fiscalizar todas as empresas, acho que temos 23 fiscais e mais de 300 empresas. Então, Acertou em cheio. é impossível, não dá para fazer de uma forma eficiente. Impossível? Então, Tá além do impossível, meu filho. Para fazer isso, só em 10 anos, para conseguir verdade. uma fiscalização total. Então, essas empresas, elas têm a sua própria forma de fiscalização, o que é uma forma muito contraditória, porque a própria empresa paga para um fiscal para poder observar a barragem e ver se está correta, observar a área de mineração. E E o muitos desses fiscais fiscal são que quer pagos. receber e é ganancioso, sabe que se falar mal da empresa, ela Uhum, vai dar um chute no traseiro dele, expulsá-lo de lá e não vai pagar um centavo. exato. Então, muitos desses fiscais são pagos pelas próprias barragens, ou pelas próprias mineradoras, para não falarem os erros que existem ali. Um bom exemplo disso é que a barragem de Brumadinho, assim, 6 meses antes da barragem romper, um fiscal contratado foi lá e disse que estava tudo certo. E disse que Mas não não tinha. estava nada. 6 meses depois, foi provado com as próprias mortes que aquela coisa não era segura nem para Exatamente. segurar 1 litro de água. Exatamente. Então, é algo muito complicado, é algo muito complexo. É algo muito contraditório também. As próprias empresas pagarem para terem fiscais, porque é algo que ajuda a corrupção nesse quesito. Fora isso, não é só esses acidentes que se pode relacionar aos problemas que a mineração causa. Os detritos que essa atividade gera, quando feita de forma incorreta e irresponsável, podem ser vários. Por exemplo, o solo por onde isso passa fica infértil, o desmatamento para abrir as minas,
Sem falar o solo que fica danificado nesse meio todo. Uhum, com certeza. Mas aí, eis a questão. Vale a pena parar de ter a extração de minérios? Não, não vale tão a pena assim, por causa que isso faz nosso país girar e se movimentar. A gente tem que acompanhar o desenvolvimento. A gente tem que acompanhar essa evolução da humanidade, a tecnologia e economicamente também. Temos que crescer. Senão ficamos para trás, nosso país entra em colapso e todo mundo se dá mal. Exatamente. Mas só porque é Não dá necessário o para. desenvolvimento não quer dizer que ele tenha a ser feito de forma rápida e responsável, como estão Exatamente. fazendo aí. A questão é que, por ser uma atividade muito lucrativa para o Brasil, é complicado de você falar que tem que ser muito bem fiscalizada. Ela é necessitada, é necessário ser bem A pessoa pensa fiscalizada. tanto que é necessário que esquece, ou simplesmente, por conta própria, deixa de lado só para não parar a coisa e continuar ganhando. Exato. Por exemplo, a gente tinha uma proposta de governo que era que propostas de governo bem rígidas, leis bem rígidas contra as barragens. E, em vez de elas serem aplicadas rígidas, elas cada vez mais são mais afrouxadas para terem mais áreas mineireiras, As onde se extrai mineradoras, minérios. Exato. Porque, como uma atividade muito lucrativa para o país, algumas pessoas entendem que não é necessário ter, se tiver muita importância, se for uma coisa muito complicada de ter acesso, tiver muitas regras rígidas em cima para você poder abrir uma extração de minérios, uma minereira, você não vai conseguir. E vai diminuir o número de mineradoras no Brasil e a gente, consequentemente, a nossa economia vai diminuir também. mas as pessoas estão confundindo com a rigidez excessiva com a rigidez básica. Por causa que, olha Exato. só, a rigidez básica faltou e a lama, ondas inteiras de lama e detritos, esmagaram 2 cidades. Então, o que acontece? Ao invés de preocuparem-se com pelo menos ter uma rigidez básica de fiscalização e pelo menos garantir um bom sistema de segurança, essas coisas, nas barragens, não, eles afrouxam, deixam passar com tudo e deixam elas reconstruírem as barragens ainda mais frágeis para depois ter mais deslizes. Olha só, uma crítica que quero fazer a essas medidas de segurança é que, olha só, os treinamentos aí em ambas as cidades deu muito ruim, não tinha treinamento nenhum. Ou seja, não só é culpa dessa fiscalização, como também a despreocupação dos próprios funcionários da empresa. Eles não quiseram se importar com as pessoas lá para dar treinamento de segurança para elas, quiseram fazer o tempo delas para outra coisa. Mas era necessário esse treinamento. Em Brumadinho, não foi só pior por causa que uma moradora e também uma funcionária da empresa foi lá de moto avisar todo mundo que a barragem tinha quebrado. E isso só não piorou a situação graças a ela. Porque se fosse depender da empresa, todo mundo podia se ferrar, morrer e ninguém disparava ou a sirene ou gritava nos alto-falantes. Na verdade, Vitor, não foi em Brumadinho, foi naquela outra, que agora eu esqueci o nome. Mariana. Exato, foi em Mariana. Mas a situação é tão ruim em ambas e tão parecida que às vezes até se confunde, porque, sinceramente, o mesmo erro 2 vezes, é impossível acreditar que alguém consiga ser tão besta, o governo seja tão idiota a ponto de ficar só afrouxando as regras. Exato. É por causa que eu não estou falando que é algo certo, mas como é uma atividade muito lucrativa para o Brasil, muitos acham que não é importante de você fiscalizar direito, porque se fiscalizar direito vai ter pouca. E a ideia é terem poucas mesmo, porque não é algo fácil. Você não pode falar assim, vou abrir uma mineradora aqui agora com o dinheiro que eu tiver e vou. Não é assim. Existem medidas de segurança. É necessário você ter uma segurança mínima. Isso, É a coisa claro, em mais outros necessária que países, tem. porque aqui a coisa é mais fácil do que o que você falou. Verdade. Então, é uma situação muito complicada por parte dos fiscais da lei, porque como é uma atividade muito lucrativa para o Brasil, uma das mais lucrativas que existe, muitos deles acham que eles têm que afrouxar as leis, têm que afrouxar os números, têm que deixar a coisa o quão mais simples, melhor para o Brasil, e não vai ser assim. Porque O se não tivesse pensamento é fiscalização assim: necessária, funcionários segurança e pessoas são necessária, substituíveis, dinheiro não é. Ou seja, lasquem-se as pessoas, dinheiro vem para o nosso bolso. Esse é o exato. pensamento.
muito sem esse pensamento mesmo. E Então, mais uma crítica aos fiscais é que o governo também não se preocupa em incentivar a formação de novos. Ao invés disso, só dá liberdade para as empresas e o resto que se dane. Bom, e é assim. Finalizamos nosso podcast. Espero que tenham gostado e até a próxima.